Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula sobre o QGIS e dessa vez vamos estar continuando falando sobre a seleção, de atributos, só que dessa vez a gente vai estar falando sobre um tipo de seleção de atributos um pouco mais avançada, digamos assim. Nas aulas passadas a gente viu que tem como ser feita a seleção de atributos aqui pelas feições, pelo raio, pelo polígono, traço livre, e também algumas seleções rápidas, como aqui na camada vetor. Aqui eu posso vir em geometria, investigar, selecionar por localização e esses tipos aí que foram vistos nas aulas passadas. Só que hoje eu vou propor aqui um tipo de seleção diferente, que vai ser um tipo de seleção por expressões. Então, o que seriam essas expressões? Seria o tipo fórmulas matemáticas. Porque, suponhamos aqui, a gente tem todos os municípios de Minas Gerais. Aí eu te peço assim, selecione para mim o município de Divinópolis, Minas Gerais. O que eu normalmente poderia fazer? Vim aqui clicar em MG Municípios, abrir a minha tabela de atributos e procurar aqui Divinópolis, Minas Gerais. Só que aqui, como vocês podem ver, tem 853 municípios. Então, se eu for procurar um grande número de dados, um grande número de municípios, um a um, isso pode me custar tempo, e sem falar também que eu posso estar vindo a selecionar um município errado. Então aqui, aí eu vou precisar que vocês baixem aqui, importem uma camada aqui para dentro do QGIS, que, como eu já expliquei, gerenciador de fonte de dados livres, você vai adicionar aqui, você vai adicionar a camada microrregiões, no caso aqui de Minas Gerais. Essa aqui a gente vai estar utilizando ela um pouco mais para frente, essa camada, mas eu acho importante já estar buscando ela aqui para dentro do QGIS. Então, vou selecionar aqui, microrregiões IBGE 2015, formato shape, ok. Adicionei aqui. Então aqui eu tenho o estado de Minas Gerais dividido em microrregiões. Quando eu abro aqui a minha tabela de atributos, eu tenho aqui um total de 66 microrregiões. Então vamos lá, começar a procurar aqui. No primeiro momento, vamos deixar aqui só a camada municípios mesmo. E eu quero aqui procurar o município de Divinópolis. Então, como que eu faço isso? Eu clico aqui com o meu botão direito em cima da minha camada municípios e procuro aqui abrir tabela de atributos. E eu vou aqui agora selecionar feição usando uma expressão. Quando eu clico, vai abrir para mim essa tela inicial, que é como se fosse uma calculadora dentro do QGIS. Então, através dessa calculadora aqui do QGIS, eu posso estar localizando qualquer feição aqui dentro, certo? Eu vou estar selecionando aqui campo de valores. Eu percebo aqui que tem o código do município, o número do município, a sigla e a área. Então, eu quero o nome do município. Então, aqui é NM underline MUN. Então, aqui que vai ter, o meu nome do município vai ter contido nessa coluna. Então, como que eu sei que o nome do meu município vai ter contido nessa coluna? Através aqui da minha tabela de atributos. Notem aqui que no primeiro campo eu tenho o código do município, o número do município, o nome do município, na verdade, a sigla e a área. Então aqui vou estar procurando, como eu vou estar procurando Divinópolis, eu vou estar utilizando aqui esse campo aqui. Vou dar um duplo clique nele e ele vai vir para cá, para essa área aqui mais à esquerda. Então aqui, o que eu quero procurar? Eu não quero procurar Divinópolis. Então eu tenho alguns sinais aqui embaixo que eu posso estar utilizando, como igual, mais, menos, dividir, vezes, elevado e entre outros. No caso aqui eu vou estar utilizando o igual. Aqui eu posso estar procurando aqui, clicando em único, que eu vou estar... Vai estar saindo para mim aqui diversos, os nomes de todos os municípios. Então aqui eu posso estar procurando aqui Divinópolis. Pronto, achei Divinópolis. Dou um duplo clique nele. Percebam que ele apareceu aqui.
Então aqui outra coisa que vale a pena prestar atenção. Na minha camada que está o nome do município, a linha que procura o nome do meu município, ela está com aspas duplas, e aqui o meu valor está com aspas simples. Eu poderia apenas estar digitando esse valor aqui, mas eu sugiro que sempre que for fazer esse tipo de operação, busque aqui nesse campo. Por quê? Erro de digitação. Caso eu dê um espaço a mais ou esqueça algum acento, isso aqui não vai estar funcionando. E quando eu clico em selecionar feição, já aparece aqui a mensagem para mim que a seleção foi feita. E aqui para mim, no meu mapa, já fica amarelinho o município de Divinópolis. Então, aqui na minha tabela de atributos também ela vai estar aparecendo. Ela vai estar destacada aqui mais embaixo. Aqui, ó, Divinópolis. Sendo que eu não tive aqui que selecionar, né? Procurar aqui no meu mapa, município por município, ou tabela de atributos, município por município. Essa ferramenta, ela é bastante útil quando você pretende, né? Tá selecionando alguma feição que você não sabe aonde ela está. Você simplesmente tem que selecionar e não sabe aonde que ela está, onde a feição está localizada. Então, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo, e eu vou estar dando um outro exemplo de como estar utilizando esse tipo de seleção. Então, pessoal, finalizando aqui, eu posso estar aqui tirando, né? Desmarcando aqui todas as seleções feitas. E eu te faço uma outra pergunta, né? E se eu precisasse estar selecionando mais de um município? Supondo que eu tivesse que selecionar 3 municípios, sendo eles Borda da Mata, Inconfidentes e Pouso Alegre. Todos aí, né, dentro do estado de Minas Gerais. Como que eu poderia estar aí fazendo isso de forma aí automática? Então, eu vou estar lá utilizando novamente aquela mesma ferramenta, né? Abrir seleção de atributos, selecionar por alguma expressão. Só que agora tem algumas diferenças em relação a outra expressão, porque agora não são mais um município, agora são 3 municípios que eu tenho que estar selecionando. Mas o princípio é o mesmo. Então vamos lá. Primeiro, né, campos e valores. Eu quero aqui o nome do meu município, que eu vou estar selecionando o meu município pelo nome. E agora eu tenho aqui que está informando o nome dos municípios que eu quero que eu selecione, né? Mas para isso eu vou ter que usar alguns operadores. Então eu venho aqui nessa aba aqui, que central, clico em operadores e eu tenho aqui diversos operadores. O que a gente vai estar utilizando aqui é o AND, o IN e o OR. Qual que é a diferença deles? O AND significa e. Então, se eu quero, por exemplo, Inconfidentes, Pouso Alegre e Borda da Mata, eu vou estar aqui utilizando o i, por exemplo. Só que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui de forma que vocês entendam que o AND não vai dar certo. Eu já vou adiantando que não vai dar certo. Mas aqui eu quero estar mostrando aqui. Então, o nome do município, igual. Vou estar selecionando aqui Inconfidentes. Inconfidentes. Eu vou ter que estar utilizando aqui algum outro operador qualquer. Que no caso aqui eu vou estar utilizando o AND. Novamente aqui no meu camadas do mapa, campos e valores, tenho aqui que está selecionando Borda da Mata. E por fim, Pouso Alegre. Aqui eu incluo aqui o meu operador AND. Só que aqui, quando eu aperto aqui para selecionar as feições, notem que aparece a seguinte mensagem para mim, que não foi selecionada, né, nenhuma feição. Aqui vocês podem ver no mapa aqui, que não foi selecionada nenhuma feição e aparece essa tarjeta aqui amarela para mim, indicando que não foi selecionado nada. Mas por quê? Por que que o AND nessa situação não funciona? Porque o AND significa que o meu nome do município tem que ser Inconfidentes, Borda da Mata e Pouso Alegre,
como se fosse um nome só. Como não tem um município aqui que englobe todos esses caracteres, o AND aqui não funciona. Então, o AND, nesse caso aqui, ele não vai funcionar, certo? Para esse tipo de situação, porque eu teria que ter aqui um município com esses três nomes juntos, coisa que eu não tenho. Então, nesse caso, não vai funcionar. Um outro operador que a gente tem aqui, a gente já viu, né, que o AND não dá certo, a gente tem o operador OR. Como que seria isso, né? Como que seria a implementação dele? Eu poderia estar vindo aqui selecionando aqui, né, que o meu nome do município tem que ser, por exemplo, Inconfidentes. E aqui agora eu seleciono aqui, procuro aqui Inconfidentes. Posso buscar aqui para ficar mais fácil. Inconfidentes. Utilizo o meu operador. Vou aqui novamente no meu nome do município. Igual novamente. No nome do meu município. Seleciono aqui Pouso Alegre. Pouso Alegre. Dou um OR novamente, que eu quero selecionar, né? Três municípios, que agora está faltando é o Borda da Mata. Procuro aqui novamente, Borda da Mata, e pronto, né? Essa aqui seria a minha estrutura de todo o OR. Então, quando eu clico em selecionar feição, ele seleciona as três feições para mim aqui no meu mapa, que seria o município de Pouso Alegre, Borda da Mata e Inconfidentes. Então, aqui ela é uma expressão um pouco mais trabalhada, onde você tem que colocar o nome do município, igual o nome da primeira cidade, o OR, o nome do município, igual Pouso Alegre, que é o nome da segunda cidade, e o OR, de novo, nome do município, igual Borda da Mata, que é a terceira cidade. Porém, tem uma expressão bem mais simples para estar, no meu ponto de vista, né, para estar fazendo isso, que é o IN. Então, eu posso estar apagando isso aqui, deleto aqui, e procuro a expressão IN. Eu abro um parênteses, e agora eu vou estar procurando aqui o nome das minhas cidades. Pouso Alegre, vírgula, Borda da Mata, vírgula, Inconfidentes. Fecho com um parênteses. É sempre importante estar olhando para ver se não tem um espaço, uma vírgula fora do lugar, algum termo aí diferente, né? Então, é sempre bom aí tá conferindo isso aí para ver se a expressão está certa. Nesse caso aqui, reparem aqui que na pré-visualização está escrito expressão inválida. Aí você tem que procurar, né, olhar o que está acontecendo com a expressão. No meu caso aqui, o que está errado é essa expressão do IN. Quando eu clico em informações aqui, para ver aqui, aparece esses erros de sintaxe aqui, né? Ou seja, a minha expressão está escrita de forma incorreta. Aí, quando você clica em IN aqui embaixo, você percebe que aqui não tem o sinal de igual. Então, quando eu apago o meu sinal de igual aqui, já some aquela mensagem para mim aqui de erro. E quando eu seleciono, ele seleciona as minhas três feições. Então, é isso que acontece na função IN. Ela é bem rápida, mais rápido do que o AND e o que o OR, né? São assim, mais simples. Os separadores ali que é utilizado é apenas a vírgula. Você não tem que estar declarando feição ali, parte por parte ali da minha fórmula, né? Que eu quero formar aqui para procurar o meu tributo. Então, basta eu colocar o IN e separando ali o nome dos municípios por vírgula. Lembrando que ela não tem o sinal de igual, mas de certa forma ela é bem mais fácil do que a outra, né? Então, certo, dito isso, eu quero estar aqui explorando outra funcionalidade, outras ferramentas aqui dessa seleção por expressões. Então, aqui agora eu quero que vocês habilitem essa micro-regiões aqui, essa das micro-regiões, e eu quero, por exemplo, selecionar aqui todas as cidades que estão dentro da minha micro-região Pouso Alegre. Então, eu quero estar aqui, né, identificando aqui onde que está a micro-região Pouso Alegre dentro do estado de Minas Gerais
e eu quero estar selecionando ali as cidades ali que compõem essa microrregião. Então eu vou lá novamente, abro a minha tabela de atributos e aqui eu já tenho aqui que as minhas microrregiões, né? Eu percebo aqui que eu tenho umas 66 microrregiões. Então, para isso, eu posso vir aqui selecionando feição por expressão, clico aqui em campos e valores, mas primeiro eu tenho que selecionar aqui a minha microrregião, né? Tem que deixar selecionado aqui a camada que eu quero estar selecionando. Então, aqui eu tenho a 66, posso estar aqui selecionando por expressão, clico em campos e valores, nome da microrregião, dou duplo clique, igual, pesquiso aqui Pouso Alegre. Então aqui eu seleciono a feição, foi selecionada uma feição, e aqui todas as cidades que compõem essa região aqui, selecionada, né? Quando eu movimento aqui, eu percebo que as cidades são estas aqui que compõem a microrregião de Pouso Alegre. Então essa aqui é uma outra forma de estar procurando aí camadas por expressões no nome, né? Aqui meio que só mudou a camada, mas vocês conseguem entender que isso pode ser expandido para várias outras aplicações em várias outras camadas. E posso estar aqui agora também explorando uma outra nova ferramenta aqui que me possibilite essa seleção por expressões. Então, voltando aqui na tabela de municípios, eu quero aqui estar abrindo a minha tabela de atributos e agora eu quero estar selecionando com base na minha área. Como assim? Eu quero selecionar um município que tenha uma área maior do que 500 quilômetros quadrados, por exemplo. Essa aqui vai ser o meu objetivo nesse tipo de seleção. Para assim, né, eu poder determinar aqui dentro do meu mapa quais são as cidades que têm a maior área e a menor área, né? Então eu posso estar vindo aqui em campos e valores, área em quilômetros quadrados, vou lá nos meus operadores e procuro o operador maior ou igual a. No caso, vai ser esse aqui. Aí eu digito aqui o valor. Eu quero um valor de 500. Então, nesse caso aqui, eu vou estar selecionando aqui todos os municípios que têm área maior do que 500 quilômetros quadrados, que é a área conforme a minha unidade, né, que está na minha tabela de atributos. Lembrando aqui que aqui não tem o igual também. Caso eu coloque o igual aqui, vocês percebem que aparece um erro na expressão. Quando eu apago, ele some. Então, tudo tranquilo. Quando eu clico em selecionar feições, ele seleciona para mim aqui 320 municípios que possuem área maior do que 500 km² no estado de Minas Gerais. Isso é bastante município. Então, agora você imagina, se você tivesse que estar aqui olhando o nome de município e a área aqui de cada um e está selecionando de forma manual cada um, né? Isso aí se tornaria aí seria assim de forma bem inviável, né? De forma trabalhosa, demorar muito e poderia correr o risco de estar selecionando alguma feição errada, de forma errada. Então aí mais uma vez esse tipo de seleção aí ajudando quando você tem que mexer com um número de dados muito grande, com um volume de dados muito grande, esse tipo de seleção por expressão ajuda bastante. Queria estar aqui falando mais uma coisa que essa seleção de atributos por expressão, ela pode te auxiliar, né, em diversas formas, como eu mostrei aqui, principalmente como eu já falei, que quando eu trabalho, né, com um número de dados muito grandes, informações muito grandes, eu quando abro aqui a minha tabela de atributos e mexo nessa função aqui de campos, de valores, de tipos de seleção por expressão aqui, aparece para mim muitas opções de cor, opções de conversões, opções de campos condicionais. Então, nessa parte aqui, é muito complexo, é muita coisa para ser falado. E cada função dessa aqui, você utiliza em uma área específica do seu trabalho, do seu conhecimento. Então, se eu trabalho com dados provenientes de imagens, vou trabalhar aqui, eu tenho aqui a aba raster. Eu posso estar trabalhando aqui, se eu tenho uma linguagem mais matemática,
eu posso estar trabalhando aqui com matrizes. Então, cada função dessa aqui representa um tipo de opção que você pode estar trabalhando dentro do QGIS. E qual dessas aqui que eu vou utilizar, né? Aí vai depender de qual aplicação você pretende destinar o seu trabalho. Aqui eu mostrei umas expressões simples que pode ser utilizado aí, que não, normalmente que são as mais utilizadas, são essas expressões de estar selecionando. Existem outras diversas aí que vocês podem estar aqui explorando e procurando aprofundar mais, porque eu costumo dizer que nessa parte de seleção por expressão, o único limite que tem é o limite da criatividade. Dependendo da sua necessidade, você vai estar selecionando um grupo de geometrias de formas diferentes. Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Essa aqui foi a parte 1 desse tipo de seleção. Vamos entrar agora na parte 2 desse tipo de seleção por expressão. Continue assistindo, a aula é bastante legal, pode te ajudar bastante, dependendo da área aí que você trabalha. Então é isso, até a próxima e muito obrigado pela atenção.